Investigação social na PRF. Como que é feito? Como são os procedimentos? O que é faixa vermelha, verde, amarela? Como que a PRF vê a investigação social e como que a justiça vem decidindo a respeito de algumas situações? Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e investigação social é algo bem complexo. Toda vez que eu paro para fazer pesquisas, e já tenho pesquisas muito profundas nessa área, eu me surpreendo com algumas decisões. E eu quero explicar hoje, neste vídeo, tudo sobre investigação social, todos os detalhes. Quero trazer jurisprudência, quero mostrar coisas que as pessoas não tratam aqui sobre esse tema. Então, eu vou até explicar como que é a metodologia da PRF, como eles fazem a questão de cruzamento de dados. Eu vou me basear muito no próprio ex-diretor da PRF, o PRF Hot, que trouxe em suas lives há muito tempo tudo sobre investigação social na PRF, tá? Mas primeira coisa, qual que é o objetivo da investigação social? Para que ela serve? Ela destina-se a avaliar a conduta, a idoneidade moral das pessoas, como que elas se relacionam, se elas têm processo criminal, né? Então, tudo para ver se a pessoa é compatível com o cargo de PRF. É isso, simplesmente é isso. Ela não quer ver se você se separou, se você fez coisas de acordo com a lei, né? Ela não quer ver se você é bonzinho ou não, ela quer ver se você é digno do cargo da PRF. Como que ela é feita? Ela é feita por vários meios. Um dos principais meios é a FIP, a Ficha de Investigação Pessoal. E nessa ficha você vai colocar tudo que é informação possível e eles vão batendo essas informações, eles vão atrás dessas informações. Tem uma questão de entrevista, então há entrevistas feitas por próprio PRF, quem cuida da investigação social é a própria PRF, e ela faz entrevistas com seus vizinhos, com pessoas do seu trabalho. Na minha investigação, o que foi feito? Eles foram no meu trabalho, falaram lá com a secretária do desembargador. Eu estava me mudando para Campinas, eles falaram com a moça que era a porteira. Na minha cidade falaram com o porteiro do meu prédio. Então eles vão tentando entender quem que é você e como que as pessoas veem você. E ao final da investigação social, você pode ser ou recomendado ou não recomendado. E eles vão verificando situações. E a depender dessas situações, eles vão colocando ali se você está em algumas faixas de cores. Mas quem que vai explicar isso é o próprio PRF Hot, que falou isso daí numa live que é muito interessante como que eles trabalham essa parte. Uma investigação envolvendo mais de 2.000 pessoas não é simples. O que a gente faz? A gente tem os sistemas de inteligência artificial que fazem os cruzamentos, e aí a gente adota uma teoria que a Receita Federal adota muito na sua prática de fiscalização tributária, né? Diante dos cruzamentos, tem aqueles candidatos que a gente chama que vai para linha verde, né? A linha verde é o quê? Nenhum apontamento nos sistemas eletrônicos de cruzamento de dados, e ele segue adiante, a gente acompanha ele mais à frente. Tem aqueles que o sistema aponta alguns fatos, que é a linha amarela. Esses a gente vai olhar com determinada atenção, com determinado nível de profundidade. Tem aqueles casos que acenderia a nossa luz vermelha, que é onde a gente vai colocar um maior esforço de investigação detalhada. Uma justa causa, por exemplo, revertida judicialmente, ela vai para a luz amarela. Ela requer uma atenção um pouco detalhada, né? Quando que é feita a investigação social? A investigação social é feita do início ao final do concurso. Então, você pode estar lá no curso de formação e você pode ser afastado, né? Pode ser não recomendado pela investigação social. E quais são as regras? Então, elas estão dispostas de forma exemplificativa lá no teu edital, tá? Tem lá o ponto 3.1, é um anexo do edital da PRF que fala, ó, são fatos e situações que podem caracterizar conduta social ou idoneidade moral incompatíveis com o cargo. Então, aqui
é exemplificativo, é um rol exemplificativo, mas entende o que a instituição quer. Inciso 1, uso de droga ilícita de qualquer espécie. 2, prática habitual de jogo proibido, habitualidade em descumprir obrigações legítimas, prática de ato tipificado como infração penal. Eu acho que de todas essa é a mais grave, tá? O próprio Roth já deixa. Você praticar uma infração penal, praticar um crime é o mais grave e boa parte das discussões é sobre isso. Demissão de cargo público ou destituição de cargo em comissão no exercício de função pública em qualquer órgão da administração direta e indireta nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial. Demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista. Prática de ato tipificado na Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Ser responsável individual por conduta ilícita prevista na Lei 12.846. Declaração falsa, omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa ou inexatidão dos cargos, dados declarados pelo candidato. Essa daqui é uma situação que é muito recorrente e depois eu vou voltar a falar dela. Contumaz em cometer infrações contidas no CTB. E aqui eu quero destacar um ponto já. É contumácia. O que é contumácia? É habitualidade. Não é porque você tem uma infração de trânsito, 2 infrações de trânsito, 3 infrações de trânsito que você vai ser eliminado. Essa é a grande pergunta que o pessoal me faz. Pô, mas eu tive essa infração de trânsito há 2 anos, eu vou ser eliminado? Veja, é contumácia. Reincidência na prática de transgressões ou faltas disciplinares. Participação ou filiação como membro ou sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou regime vigente, ou outras condutas que revelem conduta social ou idoneidade moral incompatíveis com o cargo. Então veja, ele coloca aqui que é um rol exemplificativo. Tem N situações aqui que a gente poderia discutir e eu quero colocar a primeira questão, que é a habitualidade. Não é porque você fez, às vezes, uma coisa uma vez que você vai ser eliminado. O PRF Roth explicou muito bem nessa fala aqui. O que eu sempre digo? Investigação social é algo feito no contexto. Nenhum fato isolado leva a comissão de investigação social, que é um grupo, uma comissão de julgamento, não toma nenhuma decisão com base em fato isolado. O que se faz? Eles levantam fatos e seu contexto para apontar perfil de conduta na vida social do candidato. Então, candidato que em algum momento foi notificado por uma infração, ou ao longo da sua história como motorista, 10 anos, teve 2, 3, 8, 10 infrações, mas diluídas ao longo do tempo. Não é problema, pessoal. Porque o que acontece? Todos nós estamos sujeitos a, hora ou outra, receber uma notificação. Então, pessoal, vamos para situações agora pontuais. Dívida não consta ali no rol exemplificativo e não enseja a eliminação na investigação social. Redes sociais. O próprio Roth falou, a rede social não tem problema, a não ser que você tenha cometido crimes por meio das redes sociais. Você esteja fazendo apologia ao uso de drogas, segundo o exemplo do próprio PRF, você esteja, sei lá, apoiando o nazismo. Então, só por você postar coisas nas redes sociais não é problema. Vida pregressa de parentes. A questão da vida pregressa de parentes, por si só, ela não enseja a tua eliminação na investigação social. Ou seja, se você tem um parente que cometeu crime, isso não quer dizer que você vai ser eliminado, né? Existe aí um princípio constitucional que é o princípio da individualização da pena. Então, a pena do teu parente não pode se comunicar com você. É assim que entende a PRF muito sabidamente. Vamos agora discutir alguns casos que a Justiça julgou a respeito de situações dentro da investigação social na PRF, tá? Então, vou trazer aqui mais alguns casos para você entender algumas controvérsias e como que a Justiça tem decidido para você se preparar aí da melhor maneira. Então, aqui, ó, já a primeira jurisprudência que
tem várias decisões que é a respeito da fraude do auxílio emergencial. O que aconteceu? Na época da pandemia tinha um auxílio emergencial e para recebê-lo você tinha que cumprir alguns requisitos. Muita gente fraudou, falou que era uma coisa e era outra, e na investigação social foi identificado isso daqui e a justiça manteve, tá? A justiça manteve. Claro, não vou dizer todos os casos, mas eu vou dizer alguns que eu vi aqui. Por exemplo, aqui, ó, durante a investigação social realizada na forma prevista, tal, foi levantado fato desfavorável ao candidato, abaixo apontado. Percebeu parcelas referentes ao auxílio emergencial entre abril e dezembro, ainda que aparentemente não se enquadrasse em 2 requisitos para ter o direito a receber o citado benefício. Daí ele vai mostrar que ele fraudou um dos requisitos. Então, aqui veja, a questão é fraude. Não, receber auxílio emergencial não é um problema, o problema é fraude. E aqui eu vou colocar a fala do Roth, o maior problema na investigação social. Pasmem, principal causa de eliminação na investigação social. Não é nenhuma conduta da história de vida pregressa do candidato. A principal causa de eliminação na rede social é omitir ou mentir no preenchimento da FIP. Que é deixar de apresentar informação. É o que mais tem de decisão. Pessoas que são eliminadas por deixar de apresentar informação. E às vezes isso está ligado a um outro problema. Então ela, por exemplo, ela cometeu um ato infracional num outro serviço. E daí ela deixa de constar aquilo, presta uma declaração falsa e daí ela cai muito nisso. Então tem várias decisões. Então, por exemplo, esse daqui, ele cometeu um crime lá, ele cometeu um crime, ó, abuso de autoridade tipificado pela lei tal, e ele não colocou isso daqui na investigação social. Então, isso daqui é um problema muito, muito sério mesmo. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, será que eu coloco? Coloca. Porque colocar o que você cometeu, o que você fez, depois você se justifica. Depois você vai ter até a chance de se defender daquilo. Na justiça, depois você pode se defender se você cair. Agora o problema é você não colocar, porque daí você já prestou uma declaração falsa e está lá que você tem que colocar tudo. Se você não colocar, você pode se complicar. Então, esse daqui é um grande problema, tá? Ó, pessoa não apresentou fotocópia da declaração de bens, né? Às vezes isso daqui é revertido. Tem situações que eu vi que a pessoa consegue reverter até pelo princípio da razoabilidade. Falar, pô, não é razoável só por causa disso e tal. Mas, muitas vezes dá problema, tá bom? O que nós temos aqui, ó? Demissão por justa causa. Toda demissão por justa causa vai ensejar aí um viés negativo na investigação social, uma não recomendação? Não, mas aqui, por exemplo, ficou caracterizado. Então, vai de caso a caso, tá? Acumulação de cargos aqui, ele teve uma acumulação de cargo em outro serviço público, recebeu aqui indevidamente alguns valores também, então houve aqui a demissão e eles colocaram que realmente estava certa a administração. E aqui eu acho que é o grande ponto. A jurisprudência, né, o entendimento do STF é a questão da presunção da inocência. Você só pode ser considerado culpado com trânsito em julgado. Então, mas você vai ver que isso se aplica em muitas situações. Então, a gente tem inquérito e tal, consegue na justiça reverter, né? A investigação social não vai pegar alguém que às vezes cometeu um crime e vai e tem uma condenação em primeira instância e vai relevar isso, mas a justiça tem, às vezes, invertido. Mas tem alguns entendimentos que falam assim, olha, ainda assim, a pessoa ela não cabe na administração pública, ela não pode pertencer aos quadros da PRF. Por exemplo, aqui, ó, e essa jurisprudência é muito interessante, ó. Policial Rodoviário Federal, investigação de vida pregressa, maus antecedentes, não se confunde com antecedentes criminais, per relationem.
controle de legalidade, e daí que ele coloca aqui ó, a situação. Ao se perquirir, né, ao se investigar de maneira aprofundada os fatos pregressos a respeito da vida do candidato, quando da investigação social, sem se basear exclusivamente na existência de ação penal contra a hora agravante, como ele sustenta na minuta, demonstram cautela e diligência, ou seja, estão certos na escolha que vão assumir o prestigioso cargo de PRF. A investigação busca avaliar a vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os candidatos com idoneidade moral e social, essencial para o exercício de cargos públicos, especialmente de carreira policial. O interesse público se sobrepõe ao interesse individual do candidato, devendo as instituições analisar o respectivo histórico social e decidir se o candidato tem um perfil para exercer as funções típicas do cargo em questão. Então, aqui ele está falando assim, olha, acima de tudo está a questão da vida pregressa, dos maus antecedentes. E no caso aqui, o mau antecedente era o seguinte, ó, os maus antecedentes não se confundem com antecedentes criminais, nem muito menos com condenação criminal ou punição administrativa. Ou seja, aqui ele está colocando um entendimento que fala assim, ó, não é só condenação criminal, é além disso. É reputação ilibada, é algo complexo, insuscetível de aferição apenas por meio de certidões negativas. Uma vida pregressa irregular, e é o caso do candidato, né, tumultuada, inclusive quanto aos aspectos econômicos e familiares, o envolvimento em ocorrências policiais, a participação como réu em ações penais, uma rede de amigos próximos envolvidos em ilícitos graves como tráfico de entorpecentes, revelam ao menos uma dificuldade de relacionamento e uma significativa diferença em relação ao que se acostuma designar como pessoa de bons antecedentes. Então, nesse caso, essa presunção de inocência, ela caiu pelo que ele considerou aqui mau antecedente. Então, cuidado com tua vida. Como o próprio Roth colocou, eles vão olhar a tua vida inteira. Se você tem muito problema, você vai ter graves problemas também na investigação social. É isso daí. Deixa aí teu comentário, o que você tem medo aí na investigação social e bora estudar.